Olá, meus queridos amigos, saudação para todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal da Peste Ruim. Eu sou Beto Quimbanda e estou na margem sul de Lisboa. Estamos aqui juntinhos à distância de um clique. Você aí na sua recolha e eu aqui na minha recolha, juntinho para a crônica dessa noite. Meus queridos amigos, antes de começar então, eu gostaria de mandar um grande abraço para todos os meus queridos filhos de santos e amigos. Gostaria de reiterar esse grande abraço para os meus familiares, meus irmãos no Brasil e nos Estados Unidos da América, a minha família. Aos meus familiares gostaria de enviar um grande abraço através desse vídeo e desde já gostaria de dizer para todos vós que através do telemóvel não se apanha coronavírus. Portanto, se os filhos de santo desejarem, podem ligar para o Pai de Santo, que não apanham coronavírus por telefone. Igualmente, aos meus irmãos no Brasil, se desejarem, poderão ligar para mim, porque não apanha coronavírus por telefone. E graças a Deus, por enquanto, espero que continue assim, ainda não bateu na minha porta o coronavírus, o vírus comunista. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal da Peste. Aconteceu no tempo, acontece hoje. A peste que o mundo nunca mais esquecerá. Meus queridos amigos, no dia 24 de novembro para 25 do ano de 1967, caiu sobre Lisboa uma imensa chuva. Aquilo foi uma tromba d'água. Foi uma grande enchente que desde Cascais até Alenquer, naturalmente vocês conhecem bem essa região, a maioria das pessoas os portugueses, né? Nós falamos de Cascais, toda essa zona ribeirinha chegando até Alenquer. Foi uma noite de terror, morte, sofrimento e pavor. 20 mil casas destruídas e arrastadas pela enxurrada de lama e material e toda sorte de lixo que encontrava pelo caminho. Inúmeras pessoas ficaram desaparecidas no lamaçal. No dia seguinte, noticiou nos principais órgãos de comunicação, entre eles RTP1, RTP2, Diário de Notícia, os jornais de vanguarda da época, né? Diário de Notícia, noticiou 462 mortos, vítimas das enchentes, ou das cheias. Mais tarde esse número aumentou, foi anunciado 700 mortos. Isso sem contar os inúmeros desaparecidos no lamaçal. Quem esteve à frente da vanguarda, quem esteve na vanguarda, quem colocou as botas, as chamadas calochas, botas de plástico, os fato olhado, para chegar à linha de frente para socorrer aquelas pessoas que pereciam, foram a juventude portuguesa. Ou, pode-se dizer, Juventude Salazar. Os jovens estudantes foram deslocados para a frente de batalha para ajudarem no socorro às vítimas daquela grande cheia. Entre os grandes combatentes daquela época, hoje configuram-se grandes nomes da política, da música. Zeca Afonso, jovem Zeca Afonso, professor Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso ilustre presidente, e entre outros grandes nomes da música, da arte, da literatura, jovens naquela época, que estiveram à frente de batalha, no combate ao desespero, no socorro àquelas pessoas. Ninguém melhor que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso presidente, para contar melhor essa história, porque ele viveu essa história. Foi uma das grandes tragédias de Lisboa, ou seja, a seguir o grande sismo que aconteceu em 1755, essa foi uma das maiores que aconteceu em Lisboa. Naquela altura, a imprensa era controlada por um filtro, ou seja, a censura controlava a comunicação social.
Só ia para os jornais e para a televisão aquilo que a censura achava que era conveniente. Portanto, os números não foram exatos, as informações não foram exatas. Hoje, nos dias atuais, as pessoas que viveram aquele tempo, as pessoas que estiveram na frente de batalha, falam de mais de 5.000 mortos em toda a extensão que compreende desde Cascais até Alenquer. Foram arrastados mais de 5.000 mortos para a morte, isso sem contar aqueles que ficaram desaparecidos para sempre no lamaçal. Foram longos dias de batalha, enfrentados por essa juventude portuguesa. Hoje, grandes homens da política e outras áreas sociais. Esses sim são os melhores para contar, ou nos transmitir essa história acerca da grande tragédia que foi a cheia de 1967. Mas aí vocês devem estar pensando, o que tem a ver a cheia de 67 com o coronavírus? Vocês têm razão. Não tem absolutamente nada. A cheia é uma questão climática. É um fato natural, veio a chuva, foi uma tromba d'água, foi uma desgraça, que Deus o perdoe, pelo amor de Deus, que abateu sobre Lisboa. Uma coisa natural, não tem nada a ver com coronavírus. Talvez mais por fim desse vídeo vocês vão perceber por que eu invoquei a cheia de 67 para chegar onde eu quero chegar. Para que eu não tenha que apontar o meu dedo nem para a Ásia, nem para o norte da América. Para que eu não tenha que apontar dedo para lado nenhum. As palavras falam por si mesmas. Meus queridos amigos, nós estamos bem pouco mais das portas do século XXI. E este século começou de uma forma talvez controversa, digamos assim. Por um lado, nós temos o mundo nas nossas mãos, através de um aparelho celular. O grande advento da internet nos colocou diante do mundo e nós podemos abrir as janelas do mundo na palma da nossa mão. As portas do século XXI começam com renúncia do sumo pontifício. Começa com a emancipação da mulher. O movimento feminista avança com talvez uma certa ousadia, ou seja, passa-se dos limites. O movimento feminista, logo na entrada do século XXI, encabeçado por antropólogos, e a grande mãe do movimento que eu vou falar, senhora Judith Butler, hoje deve estar com 65 anos, daqui 80 anos esta senhora vai estar certamente sentada no colo de Satanás. Ela não vai presenciar, não vai ver o estrago que ela causou na humanidade, naturalmente. Então entrou o século XXI com algumas ideias um tanto quanto heterodoxas e esdrúxulas. Entramos no século XXI com coisas maravilhosas, sim, principalmente o avanço tecnológico. Hoje em dia é essa grande presença do mundo dentro da nossa casa, através da internet, é uma bênção, sim. O advento da internet é uma grande bênção. A medicina avançou bastante, nós temos grandes exemplos de avanços de medicina, mas temos também ideias um tanto quanto heterodoxas para este mundo. Em 2016, no Brasil, foi realizada a primeira marcha para Satanás. É real,
encabeçada por um imbecil, um débil mental, que se diz Toninho do Satanás, ou o raio que eu parta, que eu não sei, um imbecil, débil mental, que se diz satanista, conseguiu arrastar uma corrente de milhares de pessoas às ruas, gritando blasfêmias contra os símbolos religiosos, gritando blasfêmia contra Jesus Cristo e contra a igreja. Alegadamente, falaram que era uma forma de manifestar a sua liberdade de expressão. Então, quem estava por trás daquela grande marcha para Satanás? Comunistas. Começando pelos comunistas, porque a esquerda, o comunismo no mundo, ele atua como vírus. Ele se propaga, muitas vezes de forma latente, na maioria das latente, né? Ele utiliza-se das grandes massas, e principalmente as massas de incautos e desmerecidos de sortes. O comunismo utiliza-se das grandes massas de pessoas que não possuem o mínimo senso de cultura. Ou seja, a esmagadora maioria que engrossa as fileiras, as passeatas em prol do comunismo, a esmagadora maioria são gente simples do povo, que estão atrás e não sabem nem o que estão defendendo. Então, atrás dessa marcha para Satanás estava a esquerda, sem dúvida, né? Porque lá onde tem marcha para Jesus, marcha gay, movimento feminista, aqui em Portugal, marcha das galderas, né? Essa classificação de pessoas está sempre alinhada. Quando eu fui estudante no Brasil, quando eu estava cursando o 12º ano, aqui, ou seja, em Portugal, equivale ao 2º grau, aqui em Portugal, o 12º ano, aquele jovem que não possuía um livro de Karl Marx era mal visto, era Zé Ruela, e ficava à margem da malta, a malta jovem olhava com um olhar de indiferença. Portanto, todo jovem daquela época tinha que ter um livro de Karl Marx. Era proibido, atenção, ter um livro de Karl Marx na minha época, eu estava sujeito para o pau de arara. Pau de arara, para quem não sabe, são instrumentos de tortura. Eu estava sujeito a sofrer uma repreensão, porque nós estávamos dentro de um regime militar, né? E o comunismo era bem-vindo naquela época, e nada que se lembrava Karl Marx. Mas toda a gente tinha lá o seu livrozinho de Karl Marx, e eu estudei bastante Marx naquela altura. E naquela altura, como qualquer jovem naquela altura, Marx era o grande herói, né? Hoje, eu caí na real, né? Já caí na real há muitos anos, né? Hoje eu vejo Karl Marx como uma múmia deprimida, obsoleta, um fantasma que ainda deambula os corredores das universidades, apregoando a sua ideologia, a sua maldita ideologia nociva ao progresso das sociedades humanas. Karl Marx não passa de uma múmia. Então, mas essa múmia encontra na cultura neomarxista e nos comunistas como se uma múmia santificada. Mas eu acredito que o comunismo não é benéfico para nenhuma sociedade do mundo. E o extremo, comunismo extremo, nós temos o extremismo comunista, temos o comunista mais maleável, mas tudo que pende para a esquerda, a máquina da esquerda, ela é maléfica, ela é destrutiva. Não que eu diria que a direita é a mais positiva, não. Eu acredito numa sociedade, numa democracia transparente, que não pende nem para a direita e para a esquerda, pende para um lado mais centralista. O certo é o certo, é o errado é o errado. Né? Então, nesses movimentos comunistas, esses grupos minoritários,
engrossam as fileiras, só que o comunismo utilizam essas grandes massas, né? E quando eles conseguem chegar no poder, as primeiras vítimas do comunismo são essas grandes massas. Hoje serve das massas, depois nós temos exemplo no Brasil, o movimento, o MST, Movimento do Sem Terra, que há décadas esse bando de vagabundo invadem terras alheias, roubam, matam pessoas e matam o gado, e a grande massa que segue, aqueles incautos, pobres que sonham um dia ser um latifundiário, ter uma terrinha, nunca tem terrinha nenhuma. Fazem um assentamentozinho aqui, outro acolá para enganar. Mas na verdade, eles estão preocupados com os dividendos. Invadem terras e depois vendem terras, fazem todo tipo de maracutaia em nome do movimento sem terra, que é uma vergonha no Brasil, né? Quem está atrás desse, ou quem encabeça esse movimento terra? É a esquerda, os comunistas. Porque o comunista ele só presta para a cúpula. O comunista só é bom para quem está no poder. O povo, que é igual banana, que é a grande massa, o povo é sempre povo. Então o comunismo não presta para o povo. Como ele não presta para o povo, mas ele consegue alienar o povo, ele serve-se do povo. Atualmente o comunismo tem utilizado os grandes movimentos, as comunidades gays, que são autênticas buchas de canhões para a sua guerra latente, movimento feminista, que estão completamente equivocados, serve-se do povo do campo, o povo que sonha ter alguma coisa. Mas só que se o comunismo chega no poder, essas massas que ele utiliza são os primeiros a perecerem sob o jugo comunismo. Essa realidade, se nós verificarmos a história da humanidade, o que o comunismo fez no mundo, nós vamos compreender. Ou seja, nenhuma forma de governo autoritarista é benéfica para a sociedade nenhuma. Fascismo em Portugal não foi benéfico para a sociedade portuguesa. Tivemos uma história de 40 anos de fascismo em Portugal, em que, por um lado, houve um progresso econômico, um revigoramento da nação, mas a liberdade foi infringida. Então, nem fascismo, nem comunismo, todos esses ismos, né, são benéficos para a grande sociedade humana, né? Somos obrigados a dizer que o mundo precisa de progresso e soberania. Então, quando acontece uma grande tragédia global, que isso eu considero uma grande tragédia assim, esse coronavírus, né, talvez poderia ser diferente se não tivesse surgido aonde nós sabemos que surgiu esse vírus. Embora nós sabemos que o governo chinês atuou com veemência, com rapidez, colocou a cidade em quarentena, mas nem isso impediu desse vírus se propagar por todo o mundo e hoje colocou o mundo aterrorizado. Se a máquina do governo chinês, a máquina legislativa, talvez se ela tivesse atuado com mais presteza na informação, talvez a Itália não estaria perecendo como está hoje. Agora vocês compreendem por que eu invoquei a cheia de 67? 462 mortos, depois 700, e está aí o nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Se alguém perguntar ao nosso presidente, ele vai nos dar números
bem maiores. Outros tantos que hoje podem nos dar relato, nós temos história viva. Outros quantos que poderão nos falar em milhares de mortos na cheia de 67. Então toda autocracia, todo regime de governo autocrata, autoritarista, eles não são condizentes com a verdade. Então nós não sabemos qual é a verdadeira essência e a verdadeira história desse coronavírus. O que nós sabemos e que nós estamos conscientes é que devemos nos precaver, seguir as orientações das autoridades locais e estaduais, federais, seguir as orientações médicas e procurarmos evitar de contaminar o nosso semelhante, procurar ter todo cuidado para nós não contrairmos esse vírus. Mas nós não estamos, nenhum de nós está imune a tal. Pode acontecer com qualquer pessoa. Mas fica registrado na história que a culpa desse vírus do inferno está propagado, isso tem a ver com o laxismo governamental e autoritarista que muitas vezes certos regimes de política, regimes de governo barram a comunicação, barram a verdade. Da mesma forma que o nosso governo Salazar, ele nos escondeu aos portugueses a verdadeira dimensão da tragédia das cheias de 67, certamente a verdadeira dimensão da tragédia desse vírus corona, Covid-19, talvez, eu acredito que quando passar essa chusma, essa desgraça toda e a poeira baixar, eu acredito que muitos países do mundo estarão apontando os dedos para a China. Haverá uma grande investigação, naturalmente. Podemos estar todos errados. Afinal de contas, o vírus pode surgir em qualquer lado do mundo, pode surgir no Brasil, como tivemos, né? Na Espanha, como surgiu a gripe espanhola, o vírus surge em qualquer lado. Né? Isso não é um problema. Né? Então, eu acredito que haverá uma grande investigação, em primeiro, antes de apontar dedo. Meus queridos amigos, saudação para todos vocês. Essa é a Crônica da Noite. E eu volto a lembrar novamente para todos os meus queridos amigos e meus familiares no Brasil e nos Estados Unidos da América, lembro-vos que, através do telemóvel, não se apanha vírus, portanto, podem me ligar quando quiser. Saudação para todos vocês.